Um bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes, ministros, suas congregações, as quais estão presentes ou em outros países. Uma cordial saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá no México, aonde ele está, na República Mexicana, e para a congregação aonde ele está. Também uma saudação ao ministro André Cruz Gallego, em Vila Formosa, na igreja A Voz da Pedra Angular, e a todos os ministros e irmãos nas diversas congregações. Lá em Porto Rico, ao ministro José Benjamin Pérez e a toda a congregação, a igreja lá em Porto Rico, da grande Carpa Catedral. E meus parabéns hoje para todas as mães, Dia das Mães, em todos os países em que se comemora o Dia das Mães. Deus as abençoe grandemente e as use grandemente no programa divino correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também felicidades a Selvita Balcázar. Também meus parabéns a Selvita Balcázar, esposa do ministro Patrício Lara, lá no Chile. Feliz cumpleaños, Selvita. Feliz aniversário, E também Selvita. todos os que cumprem años. E também a todos os que fazem aniversário nesse dia. Que Deus abençoe, os guarde, os prospere espiritualmente, materialmente, e os use grandemente em sua obra neste tempo final. Para esta ocasião lemos em Isaías. Vamos ler em Isaías, no capítulo 9, versículo 1, al 7, do 1 ao 7, onde nos diz assim: mas não haverá sempre escuridão para que Mas não haverá sempre escuridão para que agora está em angústia, tal como a aflição que lhe veio no tempo em que levianamente tocaram na terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian.
en el tumulto de la batalla, porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto será e quemado. toda capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de Porque pasto un niño nos ao es fogo. nacido, hijo nos es dado, Porque y el principado menino sobre nos su nasceu, hombro, filho llamará se su nos nombre deu, e o admirable, governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Padre eterno, Maravilhoso, Príncipe Conselheiro, de paz. Deus Forte, Lo dilatado Pai de su Eterno, imperio y la paz, Príncipe da no paz. tendrá límite, sobre Do el aumento trono do de seu David, governo e da y sobre paz su não reino, haverá fim, disponiéndolo y sobre o trono de confirmándolo Davi en juicio e no seu y reino, en justicia para desde o ahora estabelecer e para e sempre. o fortificar El celo de em Jehová de los retidão ejércitos e em justiça, hará esto. desde agora e para sempre. Que Dios O bendiga zelo nuestras almas do con su Senhor dos palabra, Exércitos fará isto. permita Que Deus nos abençoe com a sua palavra nuestro tema para esta e nos ocasión permita es compreendê-la. Jesucristo, O nosso tema para esta ocasião é Jesus Cristo, o Rei da Paz. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. tenemos la Nós promesa temos na promessa de un rey, a promessa de um rei, un príncipe um de paz príncipe que traerá la de paz paz que trará a a la paz humanidad. para a humanidade. Este príncipe de paz Esse príncipe de paz es el Mesías prometido para é el pueblo o hebreo, Messias prometido para o povo el hebreu, cual está prometido para venir en o el qual tiempo está final prometido para vir a no tempo final para a sua igreja, del Señor para a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ese príncipe de paz Porque esse príncipe de paz es Jesucristo, é Jesus Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Por eso lo vemos Por isso viniendo podemos vê-lo vindo dos veces. duas vezes. En su primera venida vino Em sua primeira vinda, como Cordeiro ele de veio Dios como para tomar Cordeiro nuestros pecados de Deus para tomar os nossos pecados, tirar nossos pecados, en la cruz del morrendo Calvario, ele llevando na así cruz do Calvário nuestros pecados. e desta forma levando os nossos Juan el Bautista, pecados. cuando lo vio, dijo, Quando João Batista o viu, ele disse: el Eis Cordero aqui de Dios, o Cordeiro de Deus que el pecado del tira mundo. o pecado do Y mundo. cuando Juan miró, E quando João olhou e os discípulos no vieron un olharam, cordero literal. eles não viram um cordeiro literal. Cerca de 30 años, Eles viram um jovem llamado e Jesús. que tinha em torno de 30 anos, que se chamava Juan lo Jesus. presentó correctamente porque João o apresentou de forma correta, es el precursor porque João Batista de su primera é o venida. precursor da sua primeira vinda. Presentarlo E ele tinha que apresentá-lo como cordeiro, para tomar porque nuestros ele pecados vinha para tomar os nossos pecados e morrer por nós en la cruz del na Calvario. cruz do Calvário. Fue representado en el Cordero Pascual. Ele foi representado no Cordeiro Pascual que cada pai de família hebreia sacrificou Cuando lá no Egito, la muerte iba a entrar en los quando hogares a morte de allá de Egipto, entraria lá nos lares do Egito, y por lo cual moriría nos quais e pelo qual o primogênito de cada família morreria. si el hijo primogénito estaba, Se o filho moriría. primogênito estava, morreria, e se o pai também fosse o primogênito, Pero também para la morreria. protección, para la preservación de la vida, Mas para a proteção, para a preservação da vida dos primogênitos hebreus, Deus disse a Moisés sacrificar a cada padre para de que familia cada pai de família cordeiro, sacrificasse um cordeiro, tendría o qual reservado teria para ese día reservado para aquele dia correspondente. ser sacrificado Então,
ser sacrificado, assado, hogar colocado no lar y su sangre aplicada e o seu en el sangue dintel aplicado y los no postes batente de la e puerta nos umbrais de cada da hogar. porta de cada hebreu. lar hebreu. Sencillo como eso era el Tão plan simples divino assim era o plano divino para para la a preservación de la salvação, vida de los primogénitos. para a preservação da vida dos primogênitos. El único que tenía esa E revelación o único era que tinha Moisés, esta revelação era Moisés, porque ele a recebeu de Deus para al pueblo hebreo, a transmitir ao povo el hebreu. faraón y sus sabios O no faraó tenían esta e os revelación. seus sábios não tinham La esta revelação. para escapar de los juicios A que revelação vendrían, para se escapar do juízo que viria los primogénitos sobre que os vivían. primogênitos que viviam no Egito. Así fue como escaparon de la muerte. Foi la assim muerte, como escaparam da morte. los primogénitos Naquela hebreos. noite da morte, os primogênitos hebreus. No pudo escapar. Mas o primogênito do faraó, ele não pôde escapar da morte. Primogénitos de los E os primogênitos dos egípcios tampouco puderam escapar. ¿Y por qué? Con esa sencilla aplicación E de la por sangre que del cordero en la puerta, que com essa simples aplicação do sangue do cordeiro nas portas e nos umbrais dos lares hebreus, los primogénitos os hebreos, primogênitos hebreus escaparam y no pudieron escapar e los os primogênitos egípcios não puderam escapar. por lo que significaba É pelo que significava aquele sacrifício aquel cordero daquele cordeiro pascual, es que representaba é que representava a morte de Cristo, de Dios, o primogênito de Deus e unigênito de Deus, que vendría al mundo, que viria ao mundo, sería probado seria provado y moriría e morreria por los primogénitos de Dios escritos en pelos el cielo, primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, para la preservación para de la vida a preservação da de esas vida personas que están escritas daquelas en el pessoas cielo que del estão libro, escritas no céu, da vida no do livro Cordeiro, da vida do Cordeiro, llamados los chamados primogénitos de Dios, de os primogênitos de Deus, en los que primero Dios pensó naqueles que Deus pensou primeiro. en Cristo, Nós estávamos em Cristo, así como físicamente estábamos en nuestro Padre assim como celestial, fisicamente en nuestro Padre estávamos em nosso Pai Celestial, ou seja, fisicamente estávamos em nosso Pai terreno. Cristo, Assim nós estávamos em Cristo. así como por remedio de la unión E de assim nuestro como Padre através da celestial, união do nosso Pai, hemos venido da nossa Mãe, a este cuerpo nós viemos a este corpo terreno. en lo espiritual No espiritual, por medio de la através da união de Cristo y su de iglesia, Cristo e a sua igreja, hemos nacido, nós nascemos no reino de hemos Deus. nacido de nuevo, Nascemos de novo. hemos nacido Nascemos a la vida eterna, para a vida hemos sido eterna restaurados e fomos restaurados para a vida eterna. por eso es tan importante nacer de nuevo. É por isto que é tão importante nascer de novo, Escucha la predicación del para Evangelio o de qual Cristo, se ouve. A pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasce na nossa lo alma. recibimos como Salvador, Nós o recebemos como nosso Salvador en su nombre, e somos batizados em água, bautiza em seu nome. Espíritu Santo E Ele nos batiza com o Espírito Santo e en fogo nosotros, e produz em nós o novo nascimento. É assim de la vida eterna, que nascemos na vida eterna e para a vida eterna, nuestro Salvador. no reino de Cristo, nosso Salvador. Y a medida que E transcurren à las medida diferentes etapas da que iglesia, as diversas etapas da igreja vai passando, el reino de Dios,
Então se vai nascendo no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, milhares de pessoas para viverem eternamente com Cristo em seu reino. Neste tempo final, a Igreja do Senhor Jesus Cristo se completará. Logo depois das 7 eras da Igreja, vem a etapa de ouro da Igreja, a qual é a era da pedra angular, paralela ao tempo que Cristo veio para a Terra, há 2000 anos atrás, onde veio a pedra angular, a qual é Cristo, para a era da pedra angular da Igreja hebreia que estava baixo a lei. Para este tempo final, assim como houve um precursor da primeira vinda de Cristo, também houve um precursor da segunda vinda de Cristo, o qual, assim como João Batista veio com o espírito e virtude de Elias, e veio a ser o terceiro Elias, ou seja, terceiro profeta, no qual o ministério de Elias se manifestou por terceira ocasião. Desta forma, veio para precursar a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. E para precursar a segunda vinda de Cristo veio outro Elias, o quarto Elias, um homem com o espírito e virtude de Elias, ministrado pelo Espírito Santo. E esse foi o reverendo William Branham. O reverendo William Branham, assim como João Batista apresentou a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus para sua primeira vinda, o reverendo William Branham, para sua segunda vinda, ele o apresenta como Leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. A ele lhe correspondia apresentar o que será a segunda vinda de Cristo para poder realizar a obra de reclamação de tudo o que Cristo redimiu com seu precioso sangue. Nesse tempo final, será que Cristo completará a sua igreja e logo sairá do trono de intercessão, onde ele está como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para tomar o livro selado com 7 selos que está na destra do Pai, na destra do que está sentado no trono. Ele, Cristo, mudará de sumo sacerdote para rei, de cordeiro para leão, de intercessor para juiz, para tomar o livro, como o apresenta o ancião quando ele falou com João: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual venceu, prevaleceu, para tomar o livro, abrir os seus selos. Capítulo 5 do Apocalipse. Quando João olhou, ele viu um cordeiro. O ancião não viu um leão e João não viu um cordeiro. Ambos viram a mesma pessoa, mas João o viu como Cordeiro de Deus, que é Cristo, como João Batista o apresentou. E o ancião o viu como leão da tribo de Judá. Jesus Cristo mudando de cordeiro para leão, para tomar o livro, abrir seus selos, o livro da redenção.
o livro da vida do Cordeiro, o livro aonde estão os nomes. Estão os nossos nomes escritos desde antes da fundação do mundo. Lembrem-se que no céu os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, inscritos nos céus. A congregação dos primogênitos inscritos nos céus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual congrega todos os filhos e filhas de Deus, a todos os que formam o corpo místico de Cristo, os quais estão escritos onde? Nos céus. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Quando uma pessoa sabe que seu nome está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, isso lhe dá força, ânimo espiritual, força para sempre seguir adiante servindo ao Senhor. Esta é a pessoa da qual Cristo disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e jamais hão de perecer. Meu Pai que me deu elas é maior do que todos, e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai. São João capítulo 10, versículo 27 ao 30. E diz: Eu e o Pai somos um. No capítulo 8, versículo 47 ao 48 de São João, também diz: Aquele que é de Deus ouve a voz de Deus, e aquele que não é de Deus, pois não ouve a voz de Deus. Quando a pessoa ouve o Evangelho de Cristo, crê, a fé de Cristo nasce, então crê e o recebe como seu Salvador e é batizado em água em seu nome. E Cristo batizou a pessoa com o Espírito Santo. A pessoa nasceu no reino de Deus, no reino de Cristo. Foi disto que Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3, versículo do 1 ao 6, quando ele disse: em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode compreendê-lo. Nicodemos então disse: como pode-se fazer isto? Por um acaso o homem, já sendo velho, pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e voltar a nascer? Então Cristo disse a ele: em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Ou seja, que está estabelecida a forma para se entrar ao reino de Deus. Por isso, Cristo ordenou aos seus discípulos para que fossem pelo mundo todo pregando o Evangelho para toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículo do 15 ao 16. Não há muitas opções. Há somente uma opção para a vida eterna.
para ser salvo, e é ouvir o Evangelho, crer, ser batizado em nome do Senhor e receber o Espírito de Cristo. E assim é produzido o novo nascimento na pessoa. Esta é a única maneira para vir a formar parte do corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Esta é a maneira que os primogênitos de Deus nascem no reino de Deus, os escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, os quais, através de Cristo, ao serem lavados com o sangue de Cristo, diz, e Ele com o seu sangue nos redimiu para o nosso Deus e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Ele. Reinaremos por 1000 anos e logo por toda a eternidade. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 em diante. E também Apocalipse capítulo 5, versículo do 7 em diante. E Apocalipse capítulo 20, versículo do 4 ao 6. Aí nos fala que nós fomos feitos por Cristo, reis e sacerdotes. Ou seja, que o poder legislativo e o poder judiciário, e, portanto, os 3 poderes de governo pertencem a Cristo e a sua igreja. O rei terá os 3 poderes correspondentes para reinar, para governar sobre esta terra, trazendo a paz para a humanidade. Nenhuma outra pessoa poderá trazer a paz para a humanidade, a não ser o príncipe da paz, o qual terá o poder executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Será com o poder como rei, com o poder legislativo, e no poder judiciário também, como juiz e legislativo, para estabelecer as leis, e o executivo para governar. Portanto, sendo que ele tem o seu gabinete, o gabinete do poder executivo, o gabinete do poder legislativo e gabinete do poder judiciário, que são os crentes em Cristo, os quais formam o grupo de reis, sacerdotes e juízes, redimidos pelo sangue de Cristo, o nosso Salvador. Ele ainda está como sumo sacerdote no céu, fazendo intercessão até entrar o último dos escolhidos de Deus do nosso tempo, entre o corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. É por isto que nós evangelizamos, levando o Evangelho de Cristo por todos os lugares, para que seja chamado até o último dos escolhidos de Deus, correspondente a este tempo final. E quando o número se completar, Cristo sairá do trono de intercessão
su obra de e reclamo. ele fará a sua obra Reclamará de todos reclamação. los que redimido con su Ele sangre reclamará preciosa. todos os que ele já redimiu com o seu sangue precioso. Y entonces E então ya no habrá misericordia já não haverá misericórdia trono de intercesión no trono de intercessão para ninguna persona. para nenhuma pessoa. El resto de las personas tendrán que atenerse O restante das pessoas terão que se ater ao que virá, durante la ao gran- juízo divino, durante a grande tribulação, donde serán purificadas las vírgenes onde insensatas, as virgens insensatas o fatuas, ou como fátuas, se como llama, chamam, serão donde purificadas, serán purificados e onde serão purificados 144 mil hebreus, 12 mil y de donde cada la tribo. tierra pasará por una etapa E de a terra purificación passará por uma etapa de para purificação, ser preparada para ser preparada al de Cristo. para o reino milenial de Cristo. Estamos todavía Ainda estamos en un tempo que los juicios de la gran tribulación que no están os cayendo, juízos da grande tribulação estará caindo, pero están viéndose las señales e já se está vendo os sinais de que em breve esses juízos virão, apocalípticos. juízos apocalípticos. Pero mientras tanto, Mas enquanto isto, Cristo continúa Cristo en el trono continua no trono de intercessão, con sangre fazendo intercessão com seu sangue, por todos los que por lo reciben todos como Salvador, os que o recebem como seu todos Salvador, los creyentes e que en algunas também por ocasiones todos os cometen crentes errores, que em algumas ocasiões cometem alguns erros, confiesan a falhas Cristo, ou Cristo pecados, intercede por e ellos, os confessa a Cristo e Cristo intercede por eles de todo pecado e os limpa com o seu sangue de todo pecado, e assim os mantém limpos. no hay pecado E não há pecado en ellos. neles. Son vistos a través São vistos através do sangue de Cristo. ahora cuando saldrá Cristo Agora, quando Cristo sairá do lugar de intercessão como sumo sacerdote e se converterá no leão da tribo de Judá, quando tiver entrado até o último, escolhido de Deus no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. E isto pode acontecer ou pode ser em qualquer momento. Quando Cristo sair do trono de intercessão, ele se converterá no leão da tribo de Judá. Não é em um animal, mas o leão da tribo de Judá, que significa o leão da tribo de Judá, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E então estará como o filho de Davi. Por isto, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O que significa o leão da tribo de Judá é Cristo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para fazer a sua reclamação de tudo o que ele redimiu com seu precioso sangue e reinar nesta terra sobre todos os seres humanos. Terá um reino de paz por 1000 anos e logo por toda a eternidade. Esse reino crescerá, se estenderá
a todas las naciones. para todas as Y nações. por consiguiente la paz también se extenderá. E, portanto, a paz também se estenderá por todas as nações. Las E, armas portanto, de guerra as armas de guerra serán convertidas se converterão en herramientas em ferramentas de trabalho para la agricultura, para a agricultura, la ganadería para demás, para o gado e outras coisas correspondentes para el bienestar. para o bem-estar da família humana. Ya no enseñará más para la guerra. Já não farão treinamentos para a No guerra se enseñará más. e não haverá mais um ensinamento de ¿Para guerra. qué se enseñará? Então, para o que vai se ensinar? Para a paz Y por consiguiente, e, para la portanto, felicidad para a del felicidade ser humano. do ser humano. En Apocalipsis capítulo Em Apocalipse capítulo 4, el anciano lo presenta a o Juan ancião o apresenta para João como el león. como Dice o leão. Apocalipsis capítulo 5, Diz assim em Apocalipse capítulo 5, verso 5 em diante. no llores. E disse-me um de entre os anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Y vi en medio del trono Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. estaba en pie un cordero como inmolado. Um cordeiro em pé como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Y vino y tomó el libro de la mano del E que estaba veio e tomou o sentado. livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Aquí vemos a Cristo Podemos ver aqui como león Cristo de la como tribu de o Judá. leão O sea que ya da ahí tribo de Judá. Ou seja, que aí ele já tinha mudado de cordero león. de cordeiro para Anciano dice que leão. es un león. O Cuando ancião Juan ve un cordero, diz que era um leão. Quando João olhou, ele viu um cordeiro, porque João conhecia a Cristo como o Cordeiro de Deus que vinha para tirar o pecado do mundo. Ele não o conhecia como leão. están presentando E aí, a Juan o estão apresentando para João como o leão da tribo de Judá. presentándose para A tomar el Cristo libro de la mano se derecha apresentando del que está para tomar sentado en el o trono. livro da mão dos que está sentado no trono. En Apocalipsis capítulo No 6, Apocalipse capítulo 6 em diante, abre cada uno de los sellos. se abre cada um dos selos, e em Apocalipse capítulo 8 se abre o 7º selo. Cuando es abierto en el E cielo, quando é aberto no céu el séptimo o sello, 7º selo, vejam lo que sucedió o cuando que abrió el séptimo aconteceu. sello, se hizo silencio en el cielo como Quando se abriu o 7º selo, houve silêncio no céu como por meia hora. o lo que Cada está um desses selos, detrás de cada uno de esos sellos por trás de cada um desses selos, corresponde a cosas corresponde a coisas que pasarían que aconteceriam en medio de la humanidad. entre a humanidade. Ya cuando son abiertos cada uno de esos sellos, Quando são abertos cada um desses se selos, ve então se vê lo que significaba o que cada sello, significava se cada ve por selo consiguiente la historia e de lo que sucedió, se vê a história do que aconteceu el cumplimiento. sob o cumprimento de cada selo. Pero cuando es abierto el Mas séptimo quando é sello, aberto o 7º selo, se hizo silencio en el cielo, então como se por fez media silêncio no céu como por hora. meia hora. Recuerden que el Agora, cuarto sello lembrem-se que o corresponde al 4º tiempo selo final. corresponde ao tempo final, También el quinto o sello, 5º selo também, el sexto o sello 6º también, que selo es também,
Moisés y Elías, o qual é Moisés e Elias, sexto sello. abrindo o sexto selo. O Ou seja, el sexto que o sello sexto contendrá selo la historia de los ministerios de Moisés vai y Elías, conter as histórias dos ministérios de Moisés e que Elias, habrán llevado a cabo, com tudo o que eles tenham realizado, con las cuales e também com as pessoas que se cumprirá este selo. estos sellos tendrán un impacto Estes a selos nivel terá um impacto a nível mundial. Ahora, el séptimo sello Agora, o sétimo selo contiene el misterio contém más grande o maior de la Biblia. mistério da Bíblia. Contiene el misterio de la Contém segunda o mistério venida de da Cristo. segunda vinda de Cristo. Por isso, quando foi aberto no Por cielo, isso, houve quando silêncio foi por aberto no meia céu, hora, houve silêncio, para que como por nadie meia hora, supiera para que ninguém soubesse o que é o sétimo e selo. não podia ser E não poderia ser interrompido o el séptimo sello, cumprimento do sétimo selo, pero será revelado mas será revelado en la tercera etapa, na terceira etapa, de la cual habló el da reverendo qual Branham, o reverendo William Branham falou que cumplida se cumprirá em uma grande carpa catedral, onde el ángel de la estará o anjo do esa pacto columna de fuego, e esta coluna de fogo, obrando atuando y hablándole al e pueblo falando ao de povo forma de forma que ele acostumbra a ser que de edad en edad, ele acostuma a fazer de era em era en dispensación. e de dispensação em dispensação. El séptimo sello O sétimo selo es aquello por lo cual Cristo é dijo aquilo que pelo qual Cristo ni los disse ángeles saben, que nem os anjos sabem, ni aún, nem ainda, dijo, ni aún el Hijo ele sabe, disse, nem ainda o Filho sabe. refiere Ele se refere a la venida del Señor, à vinda do Senhor para o tempo final. está contenido ese E misterio está contido esse mistério bajo el séptimo sello, sob o sétimo selo. pero será revelado a la iglesia, Mas será revelado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. que le dará la fe. Portanto, isto será o que dará a fé para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Así como habló Assim como en medio de la iglesia hebrea, falou entre a igreja hebreia, a través de sus baixo a lei, profetas, através dos seus diversos profetas mensageiros, dos quais João Batista foi o último. y luego apareció Então logo apareceu o Messias, o Cristo, para el camino, ao qual ele preparava o cual caminho, también habló por medio de Cristo, o qual também falou através de Cristo, o qual falou através dos apóstolos, o qual falou através do mensageiro de cada era. en este tiempo final Neste tempo final, estará hablando con estará falando esa consecutivamente voz com esta voz de trueno, de trovão, como cuando un león ruge, como quando um leão ruge, siete truenos emitiendo e sus 7 voces, trovões hablando a emitindo su as suas iglesia. vozes, falando para a sua igreja. Todo lo No que último necesita la dia, iglesia saber tudo para ser transformada o que a y llevada igreja con precisa Cristo de a la saber para ser transformada e levada com Cristo para a ceia das bodas do cena. Es la Cordeiro. voz de Cristo tronando, Os trovões são a voz de Cristo, falando, trovejando consecutivamente, cada o creyente qual en dará a fé para cada crente em Cristo, para ser transformado e levado com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Por eso el reverendo William Branham habló Por isso, o reverendo acerca William de Branham trovões y dijo, falou a respeito dos trovões e disse: de los truenos le darán ele disse que os trovões dará a fé do rapto para a igreja. del libro de los sellos. Página 128 do livro dos Ahora, los selos. 7 truenos de Apocalipsis Diz agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirá que ele mostre para a noiva como se preparar para ter esta grande fé de translação. Los truenos son la voz E os trovões é de Cristo a voz de hablando a su Cristo iglesia, falando para a sua igreja como leão, como rei dos reis e senhor dos senhores, en su obra em reclama. sua obra de O reclamação. sea
Ou seja, que ele mudou de cordeiro para leão. Ou seja, que a mudança de cordeiro para leão será de grande bênção para todos os crentes em Cristo, porque ouvirão a Cristo como leão, como rei, como filho de Davi e como filho do homem. Portanto, há uma bênção muito grande para os crentes em Cristo que estão vivendo neste tempo final. Em Apocalipse, no Apocalipse, capítulo 17, versículo 14 diz assim: falando do anticristo e do seu reino, com os que estarão aliados ao anticristo. E diz assim, capítulo 17, versículo do 11 em diante, diz assim: a besta que era e já não é, é também o oitavo rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Quando Cristo mudar de cordeiro para leão, nós podemos ver que vem uma apertura, uma perseguição da besta e dos seus aliados contra Cristo e a sua igreja. Mas Cristo obterá a vitória contra a besta e os aliados dela, porque para esse tempo Cristo estará como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ou seja, ele mudará de cordeiro para leão. No Apocalipse capítulo 19, versos 11, nos mostra a Cristo como rei, como leão. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Um nome escrito que ninguém conhece. Ele disse no Apocalipse capítulo 2, versos do 17, do capítulo 3, versos 12 também, que ele escreverá sobre o vencedor o nome de Deus, o nome da cidade do seu Deus e o seu novo nome. Ou seja, o nome novo, o nome de Cristo como leão, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nome que somente ele conhece. E estava vestido de um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, vindo com Cristo
su venida. em sua vinda. De su boca sale una espada aguda. Para Da herir sua con boca ella las naciones, saía uma espada y las afiada, regirá para ferir com ela as nações. Ele as regerá como vara de ferro. la A palabra espada que sai da sua boca é a palavra criadora de Deus. y él pisa el lagar E ele del mesmo furor é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. y en su vestidura y en su muslo E na sua coxa, tiene escrito no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Señor de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. ¿Quién es el rey de Quem é reyes, Señor de o los Rei señores? dos Reis e Senhor dos Senhores? É o Senhor Jesus Cristo, El o príncipe qual é o príncipe de paz que se sentará en que el se trono de sentará no trono de Davi David e reinará sobre Israel, sobre Israel, sobre todas as nações. su reino O seu reino tendrá como capital terá como capital Jerusalén, Jerusalém como distrito federal e como distrito federal todo el territorio. todo o território de Israel. Allí estará el trono Ali estará del Mesías, o trono do Messias, el trono o trono de Dios en la de tierra, Deus que es na llamado terra, el trono o de qual é David. chamado de o trono de Davi. Allí yo también estaré y quien más, Lá eu também estarei. E quem mais? Cada um de vocês também. porque los creyentes en Cristo Porque son os crentes em Cristo el gabinete são o gabinete del reino del do Mesías, reino do Messias. el gabinete O gabinete del reino del Mesías, do reino do Messias para governar sobre el planeta Tierra sobre o planeta Terra completo, siendo miembros del poder ejecutivo, sendo membros do poder executivo, sendo membros do poder legislativo, sendo membros do poder judiciário. el juez Lembrem-se que Cristo é o juiz por supremo, juez de los ao qual Deus colocou como juiz dos vivos e dos mortos. y los creyentes en E Cristo os son crentes em jueces Cristo también. também são Pablo juízes. dice São Paulo disse en primera de em 1 aos Coríntios capítulo 6, no saben que los santos juzgarán não al sabem mundo, que os santos julgarão ao mundo e até mesmo aos anjos. tienen que ser Para jueces, julgar, tem que ser pertenecer juízes, al poder. tem que pertencer ao poder judiciário. Los creyentes en Cristo, Os crentes em Cristo, como presidente, com Cristo como presidente, como la cabeza, como a cabeça, como el juez como supremo de esa corte, o juiz ese poder supremo judicial, desta corte, juzgará esse juiz al mundo julgará ao y mundo aún a los ángeles. e ainda aos anjos, esse poder Por judiciário. tanto, Portanto, posición que tienen los a creyentes en posição que os Cristo crentes em Cristo es la têm más alta en el é a cielo mais alta y en la tierra. no céu e na terra. Dice la Escritura que A Escritura diz que Ele nos fez, no que nosotros não é que nós nos fizemos, Ele nos ha Ele hecho nos para fez Deus, para o nosso Deus, reyes reis y e sacerdotes. sacerdotes. Portanto, Portanto, é algo que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E as primeiras pessoas nas quais Ele pensou foi em nós. Por isto, são os primogênitos de Deus. Ainda que antes de nós nasceram milhares de seres humanos na terra,
Nós somos os primogênitos. Sendo Jesucristo el Rey de paz, Sendo Jesus Cristo o Rei de paz, é Ele quem trará a paz permanente para a humanidade. Por isto, Elias, em sua quinta manifestação, virá proclamando a paz permanente que Cristo trará para a terra em sua vinda, no estabelecimento do seu reino milenial. E onde aparecerá Elias em sua quinta manifestação. Elias, em sua quarta manifestação, estava entre o cristianismo. Portanto, entre o cristianismo, novamente, aparecerá o ministério de Elias em sua quinta manifestação e o ministério de Moisés em sua terceira manifestação. Assim como estavam Moisés, Jesus e o Moisés que tem que vir neste tempo final. Não será Moisés literal, será outro homem. E não será Elias literal, mas será um homem do tempo final. Esta é a ordem que foi vista no monte da transfiguração, mostrando o que será a vinda do Senhor, vindo em seu reino, em sua igreja. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, estará esperando a sua vinda e regozijada, recebendo a palavra do Senhor e se preparando para a vinda do Senhor quando Ele mudar de cordeiro para leão, quando Ele mude de sumo sacerdote para rei e juiz. Jesus Cristo, portanto, é o Rei de paz. Este é o nosso Salvador que nos traz a paz aqui para a alma. E quando reinar literalmente sobre a terra, trará a paz para toda a humanidade. Porquanto Ele está reinando no nosso coração, na nossa alma, Ele trouxe a paz ao nosso coração, à nossa alma. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Ele não a dá como o reino dos gentios dá. Portanto, Ele dá ao coração, para a alma da pessoa. E quando Ele estabelecer seu reino na terra de forma literal, Ele trará a paz para todas as nações. Estando nós nesta etapa espiritual, onde traz a paz. O príncipe da paz, Cristo, a traz ao coração, para a alma da pessoa, fazendo a paz entre Deus e nós. Precisamos recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Todos os que ainda não fizeram, para que a paz de Cristo reine em vossos corações, em vossas almas, para o qual os que ainda não receberam a Cristo e a fé de Cristo nasceu em sua alma, neste momento, ouviram a palavra do Senhor, podem passar adiante, e eu estarei orando por você, para que Cristo os receba, os perdoe, com o seu sangue o limpe de todo pecado, e sejam batizados em água em seu nome, e Cristo batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento, e traga a paz para a vossa alma, para o vosso coração. E assim fique reconciliado com Deus.
Deus tem muito povo nessa cidade de Cali e em todas as nações, e os está chamando neste tempo final para que sejam reconciliados com Deus, para recebê-lo como seu Salvador, e que Cristo opere em você o novo nascimento, e Cristo o reconcilie com Deus. Não há outro intercessor diante de Deus para interceder por nós, a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador, o qual é o sumo sacerdote do templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, é necessário que todos recorramos a Cristo, o nosso intercessor diante de Deus. Ele é o nosso advogado. A Escritura diz: se alguém pecou, o advogado temos para com o Pai, ao seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado de defesa, defensor diante do Pai Celestial. Nos demais países podem vir aos pés de Cristo para recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. As crianças de 10 anos em diante podem continuar vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador, lembrando-nos que Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. Deus tem muito povo em Cali, Colômbia, e em todas as nações e comunidades da Colômbia, e em toda a América Latina tem muito povo, muitos filhos que estão escritos no céu, no livro da vida. Na América do Norte, no Canadá e em todos os países, em todo o Caribe também, tem muito povo, e os está chamando neste tempo final para os colocar em seu corpo místico de crentes com vida eterna. Ou seja, que o chamado de Cristo é para nos dar vida eterna, a qual os nossos pais terrenos não puderam nos dar. Nos deram vida temporária. Mas com esta vida temporária, nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo, e que a fé de Cristo nasça em nossa alma, para recebermos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e recebermos da parte de Cristo a vida eterna. É assim que nós damos graças aos nossos pais terrenos pela vida terrena, temporária, porque nos dá a oportunidade de fazermos contato com a vida eterna através de Cristo e obtê-la através de Cristo, o nosso Salvador. Vamos nos colocar de pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador, nesta ocasião. Em todos os países também podem estar de pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados, nossos olhos fechados. Pai nosso que está no céu, a Ti eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que vieram aos pés de Cristo, recebendo como seu único e suficiente Salvador. Te rogo que Tu os receba em seu reino e através de Cristo dê a eles a vida eterna.
Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te rogo, Pai Celestial. Agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. E creio em Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Creio em Teu nome como o único nome debaixo dos céus dado aos homens, através do qual podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador, de um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe os meus pecados e com Teu sangue limpa-me de todo pecado e batiza-me com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu for batizado em água em Teu nome, e produza em mim o novo nascimento. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente contigo, em Teu reino. Faça uma realidade em minha vida a salvação que Tu ganhou para mim na cruz do Calvário. Senhor, salva-me. Faça uma realidade a Tua salvação em mim. Eu Te rogo, em Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês me dirão quando podem me batizar. Eu quero ser batizado em água, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Todos queremos ser salvos. Portanto, a pergunta é: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram de todo o coração, bem podem ser batizados. É importante saber que o batismo em água não salva, porque a água não pode tirar os pecados. É o sangue de Cristo o que nos limpa de todo o pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Até Ele mesmo foi batizado por João Batista. Quando a João lhe correspondeu batizar a Jesus, ele disse: Senhor, é eu quem preciso ser batizado por você, e você vem a mim para que eu te batize? Então Jesus disse: nos convém cumprir toda a justiça. Então o batizou, e quando subiu das águas batismais, veio o Espírito Santo em forma de um pombo sobre Jesus. Ou seja, primeiro o batismo, depois o Espírito Santo vem à pessoa. No batismo em água, nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. E quando o ministro a submerge a pessoa nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultado. E quando é levantada das águas batismais, tipologicamente está ressuscitando a uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, em seu reino eterno. Por isso, o batismo em água é tão importante pelo que significa. É tipológico, mas é um mandamento de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, aquele que crer e for batizado, Cristo disse, será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo
por toda a eternidade, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo aqui com vocês ao reverendo Maurício Vivas para lhes indicar como fazer para serem batizados em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. E em cada país eu deixo ao ministro correspondente para que o faça da mesma maneira e lhes indique como fazer para serem batizados em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e continuem passando um dia cheio das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Ahora viene la parte más importante para, al terminar de cumplir este primer mandato, van a pasar a bautizarse en agua. Hay quienes cuiden sus ropas, hay quien le tenga ropas nuevas, pueden pasar las damas.